Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros, guaibeiras, saudação especial a todos e a todas. Hoje, o Zona do Euro, episódio 182, vai falar muito sobre a definição das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, as curiosidades que envolveram os confrontos de volta das quartas de final da maior competição continental do velho continente, a Liga dos Campeões da Europa. A classificação do Atlético de Madrid, a eliminação do Barcelona e a polêmica de arbitragem no jogo na Espanha. A classificação do atual campeão, Paris Saint-Germain, a queda do Liverpool de Arne Slot, a classificação sofrida do Arsenal, a eliminação do Sporting e o jogaço entre Bayern de Munique e Real Madrid, que colocou o Bayern de Munique na semi e eliminou o Real Madrid. Ainda no Zona do Euro, no episódio 182, nós vamos contar a história de Marie-Louise Eta, a primeira mulher a comandar um time masculino. Isso é na Alemanha, Union Berlin da Alemanha, que agora vai ser comandado por uma mulher. Também vamos falar das semifinais da Liga Europa e da Conference League. São os destaques da edição de número 182 do Zona do Euro, que está entrando no ar a partir de agora aqui na Guaíba. O episódio 182 do Zona do Euro você também confere sempre no Spotify. Guaíba Esporte. A qualquer momento no Spotify você pode nos acompanhar por lá. Você também pode nos acompanhar na Rádio Guaíba, além da Guaíba, nas nossas redes sociais. Guaíba Esporte no Instagram e também no Twitter, o que agora é o X. Você acompanha a gente por lá. A qualquer momento, como eu falei no Spotify, coloca Guaíba Esporte na sua pesquisa e vai estar disponível para você os episódios, todos eles do Zona do Euro, inclusive este, que é o de número 182. Eu sou o Paulo Nunes, a mesa de áudio tem o Davidson Rosa, as edições de Rafael Baldez e também de Luciano Vargas, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Então, vamos começar? O episódio 182 do Zona do Euro está no ar. E a trilha já identifica a trilha mais famosa do futebol europeu. Agora, no Zona do Euro, nós vamos falar da Liga dos Campeões da Europa. Bom, tivemos na última semana as definições das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Os jogos de volta das quartas de final aconteceram nessa última semana de abril e as decisões que vão acontecer das semifinais no final do mês de abril e já no início do mês de maio. Vamos começar falando do confronto espanhol. Tivemos Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentando em Madrid, na capital espanhola, no estádio Metropolitano. O Atlético tinha vantagem do primeiro jogo, vitória conquistada fora de casa no estádio Camp Nou, na Catalunha, por 2-0. Porém, com 25 minutos, a vantagem do Atlético de Madrid se foi, para quem acompanhou o jogo, de extremas emoções no estádio Metropolitano. Aos 4 minutos, o Lamine Yamal abriu o placar para a equipe do Barcelona. O Lamine Yamal foi um dos pilares desse confronto, porque antes, no dia anterior a este jogo de volta que aconteceu no Metropolitano, o Lamine Yamal deu uma provocadinha no Diego Simeone, que é o técnico do Atlético de Madrid, chegou a falar que gostaria que o Simeone deixasse ele no mano a mano com um dos seus marcadores para ver o que aconteceria. E logo, no primeiro lance mais forte do jogo foi com ele, numa defesa do goleiro o Musso, mas depois, aos 4 minutos, ele mesmo abriu o placar para o Barcelona. E aí o jogo seguiu, um momento de tensão estabelecida no estádio Metropolitano, principalmente pelo Atlético de Madrid, que era o dono da vantagem que estava estabelecida, mas o Ferran Torres, aos 23 minutos do primeiro tempo, ampliou a vantagem para 2-0. E com essa vantagem de 2-0 no placar,
o Barcelona igualou a vantagem que o Atlético de Madrid havia feito no primeiro jogo. E aí foi um outro desfecho para esse confronto que aconteceu no Estádio Metropolitano em Madrid. O desafogo do time espanhol, do time colchoneiro, foi feito por Ademola Lookman aos 30 minutos do primeiro tempo. O gol do Lookman aos 30 minutos de jogo devolveu o Atlético de Madrid a vantagem mesmo com a derrota, trouxe o torcedor do Atlético de Madrid de volta para o jogo, no ambiente que era favorável ao time de Diego Simeone. Só que ainda no primeiro tempo, o Barcelona reclamou de um pênalti não marcado pelo árbitro Clermont Turpin em cima do Dani Olmo. Muita reclamação do Barcelona antes mesmo do intervalo. Se marca o pênalti, o Barcelona faz 3-1, volta a desfazer a vantagem do Atlético de Madrid. Mas não foi o que aconteceu. Já no segundo tempo, o Barcelona teve um gol anulado por impedimento. O lance do time catalão que reclama também nessa sequência de um suposto pênalti. Depois eu vi o lance da reclamação do pênalti num outro ângulo e a bola não pega no braço do jogador do Atlético de Madrid, que se não me engano era o Rudieri. Na finalização do atleta do Barcelona, ela pega na barriga do jogador do Atlético de Madrid e sobe. E aí, quando é feito o gol pelo Ferran Torres, de fato ele estava em condição irregular. Mas mais um lance que gerou muita reclamação pelo lado do Barcelona. Aos 35 minutos do segundo tempo, acontece o lance que muda todo o desenho do jogo. O Eric Garcia, zagueiro da equipe catalã, vai expulso por puxar o atacante do Atlético de Madrid, o Sorloth, na entrada da área. Aí, com essa expulsão, o jogo ficou mais à vontade ao Atlético de Madrid, que até o final do jogo segurou mesmo a desvantagem, mas o placar de 2-1, mesmo que seja contrário, o que foi o suficiente para garantir o Atlético de Madrid na semifinal da Liga dos Campeões. Depois do jogo, o Rafinha reclamou muito da arbitragem na zona mista do Estádio Metropolitano. O Rafinha não atuou em nenhum dos dois confrontos pela Liga dos Campeões porque estava se recuperando de lesão. Vale lembrar que na última data FIFA, por exemplo, o Rafinha joga o primeiro amistoso pela seleção brasileira e depois acaba não jogando o segundo amistoso por conta de uma lesão. Em cima disso, ele, acompanhando o jogo em loco lá no Metropolitano, reclamou muito da arbitragem. E na zona mista do estádio, depois do jogo, ele deu uma declaração muito forte. O Rafinha disse que o Barcelona foi roubado no jogo contra o Atlético de Madrid. Vamos ouvir a fala do brasileiro Rafinha na zona mista do estádio Metropolitano. Foi difícil, ainda mais quando a gente vê que a gente precisa fazer 3 vezes mais para ganhar o jogo. Eu queria de verdade entender o medo dessa galera que o Barça chegue para ganhar, porque cometer um erro em um jogo eu até entendo, agora 2 jogos seguidos, acho que essa eliminatória ela foi bem mentirosa ao meu ver. Acho que todo mundo pode errar, todo mundo é ser humano, mas quando os erros vêm se repetindo da mesma maneira sempre, acho que isso é um ponto de atenção que a gente tem que fazer todo mundo. Esse erro que você diz é em relação à arbitragem? Que eu vi que você fez em relação à gesto arbitragem, para mim foi um jogo roubado, não só esse como outro também. Acho que a arbitragem esteve muito mal, é incrível as decisões que toma. O Atlético fez não sei quantas faltas e o árbitro não mostrou um cartão amarelo para eles. Eu queria entender de verdade o medo deles do Barcelona chegar para ganhar. Já o companheiro de equipe do Rafinha, o volante Gavi do Barcelona, disse que o time se eliminou na eliminatória da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Vale lembrar que no segundo jogo o Barcelona teve um jogador expulso no segundo tempo, assim como foi no primeiro jogo. Também um zagueiro do Barcelona vai expulso, só que na oportunidade ainda no primeiro tempo, ou seja, nos 2 jogos da eliminatória o Barcelona teve um jogador expulso em cada jogo. Isso também complicou bastante a atuação da equipe do Barcelona e vamos ouvir o que disse o Gavi nesse sentido na zona mista do Estádio Metropolitano. Gavi, salir de una competición como esta ganando una partida es muy duro, ¿no? Sí, bueno, hemos merecido, yo creo, pasar a la eliminatoria, pero bueno, al final por fallos de nosotros mismos, pues no pasamos, ¿no? Yo creo que nos hemos eliminado nosotros mismos otra vez. Hemos cometido errores muy graves en los 2 partidos y al final en esta eliminatoria te matan. ¿Crees que Barcelona es mejor que Atleti? Obviamente. Se ha visto hoy en el partido, no es que lo diga por egoísta, lo creo de verdad y es así.
hemos sido mucho mejores aún con uno menos en el primer partido y hoy hemos sido bastante mejores que ellos. Pero bueno, esto es fútbol al final y gana quien mete más goles. Esto es así, não há excusas e já está. Bom, vale destacar que foi o 7º encontro na temporada entre Barcelona e Atlético de Madrid. Tivemos 2 jogos pelo Campeonato Espanhol, 2 jogos pela Copa do Rei nas semifinais, um jogo na Supercopa da Espanha e os 2 jogos da Liga dos Campeões da Europa. 7 jogos. Na Liga dos Campeões e na Copa do Rei, quem avançou nesse sentido de mata-mata foi o Atlético de Madrid. No Campeonato Espanhol, quem se deu melhor foi o Barcelona. Na Supercopa da Espanha, também foi o time da Catalunha. Foi também a primeira derrota do Diego Simeone sob o comando do Atlético de Madrid em casa por uma partida de mata-mata de Liga dos Campeões da Europa. Mas apesar da derrota, a classificação aconteceu. Então dá para dizer que naquela onda de perdeu quando poderia perder em tese. Lookman fez o gol que deu a classificação para o Atlético de Madrid, o time da capital espanhola, e nós vamos conferir esse gol. Na narração de André Henning, da TNT Esportes Brasil, o gol que foi o da classificação para a equipe do Atlético de Madrid. Vem-se embora o Atlético de Madrid, Llorente, cruzamento para Lookman, gol! Velocidade máxima, Llorente escapulindo com muita rapidez, cruzamento para a área, para encontrar o Lookman, condição é boa, Lookman antecipando o Koundé, tocando na saída de João Garcia, naquele duelo que a gente falava recentemente, que o amigo internauta falou. O Lookman dando trabalho para o Koundé, chegando na frente e diminuindo o marcador, recolocando no duelo. O Atlético de Madrid em vantagem. Essa foi a 3ª vez consecutiva que o Atlético eliminou o Barça na Liga dos Campeões. A primeira vez ocorreu em 2014, depois em 2016 também. Os 2 confrontos, nas 2 oportunidades, 2014 e 2016, também pelas quartas de final, e agora em 2026. Também é a 4ª vez que o Atlético com Simeone vai disputar as semifinais de Liga dos Campeões da Europa, e volta a ela depois de muito tempo, porque a última vez que isso aconteceu foi em 2016. Depois do jogo, na entrevista coletiva, o Diego Simeone falou sobre a classificação do Atlético de Madrid em casa e também valorizou a individualidade de seus jogadores. Vamos ouvir o que disse o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone. Hola, Isaac Suárez de Marca. Bueno, el Barça siempre es difícil, pero ¿se imaginaba tanto sufrimiento? ¿Sabe mejor el pase de esta manera? Pues viste cómo juegan, a la velocidad que van. Cuando arrancó el partido y estaba viéndolo, decía, Dios, esto no es verdad, van a una velocidad increíble. Nosotros cometimos errores importantes que le permitieron sacar partido aún más del fútbol ellos del que tienen. Juntaron mucha gente asociativa por dentro, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran, todos rápidos, y la verdad que se nos hizo al principio difícil de controlar. Creo que en el andar del 2-0 el equipo tenía 2 situaciones, de caerse, bajar los brazos o seguir jugando el partido que teníamos previsto. El equipo lo hizo, y lo hizo a partir de la personalidad de Griezmann, la personalidad de Coque, la recuperación de Llorente, la tranquilidad de Musso. El equipo fue creciendo en esos hombres. Juliano empezó a mejorar, Lookman empezó a hacer daño. El gol del 2-1 es un golazo, y eso ya nos empezó a meter nuevamente en el partido que teníamos en mente. Y a partir de ahí, el segundo tiempo, creo que ellos bajaron la intensidad, tenían el partido del sábado en sus piernas, sabíamos de ese esfuerzo que habían hecho y que nosotros necesitábamos seguir manteniendo esa intensidad que logramos tener por momentos en el primer tiempo. En el segundo tiempo los cambios nos dieron fuerza, la entrada de Nico, la entrada de Baena, la entrada de Sorlot,
nos siguieron dando posibilidades de ataque, ya el partido era más dividido, empezaron a tener ese plan B que todos los equipos tenemos, con Araujo y con Lewandowski para rematar centros de los costados, estuvieron cerca de ponerse 3-1, estuvimos cerca con la de Robin de hacer el 2-2, con la del flaco Sorlote, poder ganar de contragolpe alguna jugada para empatar el partido, y nos vamos con un partido extraordinario, con un ambiente que lo empezamos a ganar esta serie cuando llegábamos en el autobús, con la gente que había, que era una maravilla, emocionante. Son 14 años que estoy acá en el club y no dejo de emocionarme día a día. Le dije a los futbolistas cuando terminó el partido, gracias, soy un agradecido totalmente como entrenador por la forma, por el empuje, por el corazón, por la fe que tenemos, por lo que hacemos, y a descansar que el sábado tenemos um partido muito importante. O Simeone é o nome, é o grande nome desse Atlético de Madrid. E ele não é só o treinador do Atlético de Madrid. Inclusive ele está neste cargo há 15 anos no comando do clube espanhol. Vai completar agora no final do ano de forma direta 15 anos. Ele inclusive falou nessa última resposta que ouvimos. O argentino é tido como a alma da equipe colchoneira. Sem Simeone, por exemplo, o Atlético de Madrid flertava com a Série B na Espanha, e depois da chegada do treinador, o time do Atlético de Madrid se tornou a terceira força no futebol espanhol, conquista títulos, disputa com os gigantes Real Madrid e Barcelona, e também chega com protagonismos no continente europeu, derrubando alguns gigantes, como já aconteceram em outras oportunidades. O Atlético de Madrid já eliminou Chelsea, Milan, Bayern de Munique em Liga dos Campeões da Europa. Antes do jogo, um dia antes, o capitão do Atlético de Madrid, o Koch, falou sobre o que representa o Diego Simeone para o elenco do time espanhol. E como o Simeone é quase que um símbolo desse Atlético de Madrid, a gente vai ouvir agora o Koch falando sobre a importância e a representatividade de Cholo Simeone, como é conhecido o técnico do Atlético de Madrid. Hola, Coca, aquí, Gonzalo Palafox, Onda Cero. Te preguntaban antes por el número de semifinales que has disputado. Si pasáis a las semis, sería la 7ª en la historia del Atlético de Madrid, la 4ª desde la llegada de Diego Pablo Simeone. Es decir, más semifinales con Simeone que sin Simeone. Es por ello por lo que te pregunto, ¿qué significa para ti, como capitán del Atlético de Madrid, la persona que tienes a tu derecha? Gracias. Bueno, él lo sabe todo, gracias a él ha tenido el crecimiento tan enorme que ha tenido este club con los jugadores. Hemos seguido a muerte una idea increíble, que hemos confiado en él, que hemos ido a muerte, que seguimos haciéndolo, y por eso hay este crecimiento y este nivel que damos los jugadores, ¿no? Para mí es mi entrenador, es el que ha apostado por mí desde el día que llegó. Lo sabe más allá del entrenador. Nunca hemos pasado esa línea de entrenador-jugador, que es importantísimo para el crecimiento de todos, y bueno, él sabe lo que le quiero como entrenador, como persona, y bueno, yo creo que las cosas que le tenga que decir las decimos dentro, no para la gente, y bueno, sabe el cariño que le tengo. A derecha, Tony. No episódio passado, falamos que após essa atual temporada, que acaba agora em julho, o Griezmann vai deixar o Atlético de Madrid e vai para a MLS, né, jogar no Orlando City dos Estados Unidos. Antes do primeiro confronto, que ocorreu no dia 7 de abril na Catalunha, o técnico Diego Simeone deu uma declaração forte e emocionada sobre a importância de Antoine Griezmann na história do Atlético de Madrid e para os seus times ao longo desses anos em que o Griezmann trabalhou diretamente com o Diego Simeone. A gente vai ouvir agora o Simeone falando justamente da importância do francês, do Antoine Griezmann, para a equipe do Atlético. Quería desde el lado del entrenador que soy y desde el hincha también del Atlético de Madrid, que hoy sí estaría en mi lugar y tendría la oportunidad de estar en una conferencia de prensa con Antoine, agradecerte todo tu trabajo, agradecerte toda tu humildad. Sos una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad donde necesita gente como vos. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso, gracias por cómo te comportaste siempre
como profesional, como persona, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia y no pasar esa línea difícil de llevar, que es la del entrenador y el amigo jugador o no amigo jugador. Te considero un jugador y después un amigo. Y quedan 8 partidos de Liga, queda un partido de Copa del Rey y si Dios quiere vamos a jugar 5 partidos más en Champions. Así que te invito a que sigas disfrutando. Te quiero mucho. Si hoy estaría cualquier hincha del Atlético de Madrid te estaría diciendo las mismas palabras. Me siento absolutamente identificado en ellos. Soy tu entrenador. Sabes que si mañana no corres vas para afuera. Y nada más. Perdón, era solamente decir estas palabras. Bom, portanto, um pouco dessa repercussão e do panorama. Repercussão depois do jogo na Catalunha e também do jogo em Madrid, mas também um panorama do que foi essa eliminatória espanhola que o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa. Você está acompanhando o episódio 182 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. A qualquer momento você nos acompanha no Spotify. Guaíba Esporte para você nos acompanhar por lá. Estamos passando a limpo as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e vamos falar também da semifinal já já. Agora, já falamos da classificação do Atlético e a eliminação do Barça. Agora vamos para o outro confronto que tivemos na terça-feira, Liverpool e Paris Saint-Germain, que ocorreu em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra. O time da casa precisava reverter a vantagem do PSG, que abriu 2-0 na capital francesa no primeiro jogo. Os donos da casa até esboçaram uma pressão inicial, perderam algumas oportunidades de gols, mas depois o Paris Saint-Germain foi controlando o jogo e esfriando a pressão em Anfield. No segundo tempo, brilhou a estrela de Ousmane Dembélé, que marcou os 2 gols do time francês, aos 27 e aos 45 minutos do segundo tempo. O Paris Saint-Germain venceu os 2 confrontos e se consolidou na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Vamos acompanhar o segundo gol de Dembélé. A narração também é da TNT Esportes Brasil. É o gol que praticamente sacramentou a classificação da equipe francesa jogando em Anfield. Que Kvaratskhelia, bom tapa na bola, é pro Dembélé! Gol! Aniquilar, ele resolve, o Bola de Ouro joga demais. Lembrando que no ano passado, também nas quartas de final, Liverpool e Paris Saint-Germain se encontraram. Naquela oportunidade, o Liverpool ganhou em Paris por 1-0, o Paris Saint-Germain devolveu 1-0 também com o gol do Dembélé no jogo em Anfield. A partida foi para a prorrogação e para os pênaltis. E aí nos pênaltis brilhou a estrela do Donnarumma, que acabou classificando o time francês para a semifinal e depois para a final, onde o Paris Saint-Germain veio a ser o campeão daquela edição da Liga dos Campeões da Europa. Hoje, atual campeão, defendendo o título, mais uma vez acaba eliminando o Liverpool em Anfield. Já um Liverpool um pouco mais desarrumado do que aquele Liverpool da temporada passada. Essa eliminação joga um pouco mais de pressão em cima do trabalho do holandês Arne Slot, que é o técnico da equipe do Liverpool. No campeonato inglês, ao contrário do ano passado, em que o Liverpool, depois que saiu da Liga dos Campeões, confirmou o título inglês, nessa temporada o Liverpool busca confirmar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões via campeonato inglês. Está longe da disputa do título. Já no panorama francês, o técnico Luis Henrique vai se consolidando mais ainda nesse trabalho na equipe do Paris Saint-Germain. Na temporada passada ele ganhou simplesmente tudo com o time francês. Nessa temporada, mais uma vez lidera o campeonato nacional, que não surpreende muita gente, né? Porque é o grande favorito no país, o Paris Saint-Germain, para conquistar o que agora caminha para um pentacampeonato. Mas na Liga dos Campeões tem a chance de botar o Paris Saint-Germain como bicampeão europeu, que é algo forte e seria o segundo título do Paris Saint-Germain em Liga dos Campeões, ou seja, um trabalho que vai cada vez mais tendo solidez na capital francesa. Aliás,
a última vez que o Liverpool havia vencido o Paris Saint-Germain por 2 gols de diferença, que era o placar que o Liverpool necessitava fazer na terça-feira, foi em 1997, um duelo de semifinal da extinta Recopa Europeia. Mas naquela época a vitória do Liverpool por 2-0, que aconteceu em Anfield, não serviu, porque o PSG havia ganho o primeiro jogo por 3-0 na França e o Paris Saint-Germain acabou seguindo adiante naquela eliminatória. Ou seja, mais uma vez o Paris Saint-Germain se tornando uma pedra no sapato do Liverpool. Depois do jogo, o zagueiro brasileiro e capitão do time francês, o Marquinhos, falou sobre essa classificação do Paris Saint-Germain para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa para a TNT Sports Brasil, depois do jogo em Anfield. Eu fico muito feliz quando a gente consegue fazer um jogo sólido assim, é isso que dá a confiança para o time, saber que a defesa está bem, está concentrada, eu acho que isso faz muito bem para o time. E pra gente é isso aí, a gente não quer os holofotes na gente, a gente quer realmente terminar o jogo não tomando gol, isso é o mais importante, e que meus atacantes brilhando é ainda melhor, né? Eu quero holofote todos neles, isso quer dizer que a gente está marcando gols, está ganhando, né? Então isso é a melhor coisa pra gente, é passar essa semifinal. Para essa semifinal foi muito importante, um jogo difícil outra vez aqui, a gente soube sofrer durante muito tempo no jogo ali, né? O Liverpool conseguiu empurrar ali um pouco mais no segundo tempo, saindo mais, jogando mais bola longa, ganhando primeiro e segundo duelos, então a gente soube sofrer nos momentos difíceis, aproveitamos as oportunidades que a gente teve. Eu podia fazer gol um pouquinho antes ali, tivemos chances no primeiro tempo, algumas no segundo, mas isso é Champions League. Champions League são os detalhes, e os detalhes hoje foram pra gente. Marquinhos, você é o cara que mais conhece esse PSG, obviamente o jogador com mais partidas na história do clube. Você viveu muita coisa nesse PSG e o PSG se tornou a primeira equipe francesa a se classificar 3 vezes de forma consecutiva para as semifinais. O quanto que isso diz da mudança de patamar desse projeto e desse clube nesse momento? É verdade, eu acho que o investimento que o PSG fez foi para estar brigando, né, por grandes coisas, né, não para títulos sempre, né, e eu acho que isso é muito difícil, a gente não pode se dizer que a gente vai ganhar todo ano, mas é para estar brigando, é para grandes coisas, né, eu acho que tudo que a gente fez durante todos esses anos nos serviram de crescimento para a gente chegar nesse momento aqui hoje, né, e hoje a gente, com tudo que a gente viveu nesses últimos anos, o ano passado também, vivendo momentos difíceis, momentos bons, né, conseguindo crescer no momento chave da competição que é essas finais, né? Mais uma vez a gente conseguiu crescer nesse momento final também, né? Onde a gente não começou a temporada muito bem, cresceu agora a partir desses momentos finais, então a gente sabe quanto que é importante, né? A gente está bem, todo mundo com saúde, para que todos possam estar disponíveis para o treinador fazer as melhores escolhas. A gente tem um presidente que investe bastante, um treinador que nos tira sempre da nossa zona de conforto, que é sempre melhorar, né? Isso é a melhor coisa que a gente pode ter para lutar por títulos, para ser ambicioso. E, Marquinhos, semifinais, ou o Bayern de Munique ou o Real Madrid, eu sei que você não vai escolher adversário, mas me conta como é que você vai assistir esse jogo, 2 equipaças, né, semifinais de Liga dos Campeões. Verdade, eu acho que uma boa semifinal está prometida, né, tem 2 grandes times do outro lado, times que são bem diferentes, com o estilo de jogo, na estrutura que tem, né, então vamos ver o que vai acontecer, a gente já está classificado, né, aproveitar esse momento onde a gente pode estar tranquilo para assistir, né, e vamos estar junto com a família, as crianças vão estar dormindo já que vai ser tarde, né, mas a gente vai assistir esse jogo, vamos ver quem vai ser nosso adversário para poder analisar um pouco também, mas é bom, está classificado já, a gente assiste esse jogo mais tranquilo, só analisando o adversário. Agora tem uma nota, de certa forma, triste dessa partida, né, gente, porque durante o jogo o centroavante do Liverpool, o Hugo Ekitike, sofreu uma lesão no tendão e foi confirmado que o jogador vai perder a Copa do Mundo pela França. A lesão foi no tendão de Aquiles. Aos 23 minutos, ou melhor, aos 23 anos, o Ekitike chegou ao Liverpool nesta temporada, após destaque no Eintracht Frankfurt da Alemanha, onde ele fez 17 gols e deu 6 assistências em 45 jogos nessa temporada. Na última data FIFA, o Ekitike foi titular contra o Brasil e fez o segundo gol da vitória dos franceses contra o Brasil nos amistosos que foram disputados nos Estados Unidos. Bom, com essa lesão, que foi confirmada no dia seguinte ao jogo, a gravidade da lesão no tendão de Aquiles, o francês Hugo Ekitike, que é centroavante titular do Liverpool da Inglaterra, está fora da próxima, né, dessa edição agora da Copa do Mundo. Faltam quase um pouquinho mais de 50 dias para a Copa do Mundo e o Ekitike acaba sendo um corte que a França vai ter que fazer, um grande desfalque no time francês. Uma pena porque é uma das estrelas atuais do futebol que
a menos, né, que vai estar na Copa do Mundo, essa lesão do Hugo Ekitike. Você está acompanhando na Rádio Guaíba, episódio 182 do Zona do Euro. Você também nos acompanha através do nosso Spotify, Guaíba Esporte. Assim que termina o programa na Rádio Guaíba no sábado, ele já entra automaticamente no nosso Spotify. Todos os sábados, à 13h, aqui na programação da Rádio Guaíba, você confere o Zona do Euro, que passa limpo o futebol europeu com os principais destaques, matérias especiais e curiosidades da semana. Depois, disponível no Spotify também, a qualquer momento. Em alguns dias, né, alguns finais de semana, a gente também tem o Zona do Euro na grade da Rádio Guaíba aos domingos. Mas, certeiramente, você pode nos acompanhar a qualquer momento lá no Spotify. Agora, vamos falar de Arsenal e Sporting. Porque no Emirates Stadium, em Londres, o Arsenal vinha com a vantagem a seu favor, conquistada na semana anterior em Lisboa, na capital portuguesa. O Arsenal tinha derrotado o Paris Saint-Germain por 1-0, um gol no finalzinho do jogo em Lisboa, vitória do Arsenal sobre o Sporting. Na partida de volta, as duas equipes criaram algumas chances de gol, mas o domínio de posse de bola foi maior para o time inglês, para o time londrino. O time do Sporting lamenta uma bola no travessão ainda no primeiro tempo. Sem muita inspiração, o jogo ficou mais truncado, o placar ficou no 0-0 e o Arsenal confirmou a sua classificação diante da sua torcida. Os Gunners repetem 2025 e voltam às semifinais da Liga dos Campeões sob o comando do espanhol Mikel Arteta. Inclusive, o time do Arsenal tenta um título inédito. Assim como o Atlético de Madrid, que tirou o Barcelona, o Arsenal, que tirou o Sporting, também tenta ser um campeão inédito na Liga dos Campeões. Na entrevista coletiva depois da partida, o técnico do Sporting, Rui Borges, disse que seu time merecia ao menos jogar a prorrogação em Londres, mas afirmou ter orgulho dos 2 jogos que o Sporting realizou diante do Arsenal. Vamos ouvir o que falou Rui Borges, técnico do Sporting, sobre a eliminação na Liga dos Campeões. A palavra orgulho é certa para falar da equipa e do grupo, dos jogadores. Acho que eles, por tudo que fizeram ao longo destes 2 jogos, ou no cômputo geral dos 2 jogos, acho que merecíamos mais, merecíamos pelo menos disputar o prolongamento hoje, porque acho que tanto num jogo como no outro, acho que as melhores oportunidades são de Sporting. O caráter e a personalidade que tivemos de equilibrar o jogo, de nos bater cara a cara com uma das melhores, considerada por todos das melhores equipas da Europa, foi fantástico. Por isso a palavra orgulho é certa para falar deste grupo de trabalho e da demonstração de caráter, de força e acima de tudo de qualidade que tem e que tem demonstrado ao longo de toda a época, não só hoje. Claro que depois tem mais impacto por ser Liga dos Campeões, por ser com os melhores, mas demonstramos que também somos dos melhores. Não existe essa palavra, existe sim o recuperar e deixá-los ao máximo prontos para aquilo que é a exigência do próximo jogo. Se queremos estar inseridos entre os melhores da Europa, temos que ter capacidade e mentalidade para perceber que esta exigência é 3 em 3 dias, então temos que conseguir dar resposta. Por isso, agarrar-nos àquilo que fomos capazes e perceber que tem que nos alavancar para aquilo que serão os próximos jogos. Não podemos baixar o nosso nível, não pode baixar esse nível de qualidade individual e coletiva. Por isso, de alguma forma, tem que nos servir de motivação e jamais de frustração. Já no lado do Arsenal, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães falou sobre a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. E inclusive já projetou o confronto futuro, que será diante do Atlético de Madrid na próxima fase da competição. A entrevista do Gabriel Magalhães foi para a TNT Esportes Brasil, em Londres, na zona mista do Emirates Stadium. Vamos acompanhar o que disse o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. Nos 2 jogos fomos muito bem defensivamente, né? Hoje, no jogo de hoje, criamos mais chances tentamos fazer o gol, mas infelizmente não saiu. Mas eu acho que da forma que a equipe defendeu todos juntos foi muito bonito de se ver e a gente está muito feliz de estar na semifinal. Gabi, a gente fala muito de ataques quando a gente está em Liga dos Campeões. Do outro lado, a gente tem, inclusive, PSG e Bayern de Munique com ataques muito fortes. Vocês vão enfrentar o Atlético de Madrid. Mas o quanto que a defesa do Arsenal, e você sendo uma força disso, pode ser a chave para esse Arsenal estar na final e, quem sabe, claro, conseguir esse título? Com certeza, é muito importante. Eu acho que nos jogos, se você não leva gol, você está mais próximo de fazer o gol, né? Então, a gente fica muito feliz. Como estamos defendendo, principalmente na Liga dos Campeões, a gente
tem sofrido muito poucos gols, né, que é muito importante, isso nos dá confiança. O quanto que a pressão e o aspecto mental, acho que isso é algo muito falado nesse Arsenal, nessa reta final, é importante. Como é que vocês estão lidando com isso? Não, a gente conversa entre nós, a gente só tem que aproveitar o momento. A gente está aqui num clube como o Arsenal, gigante, por esses momentos, né? Então a gente tem que aproveitar cada momento, a cada jogo, né? E esquecer o que as pessoas falam de fora, né? O que é mais importante é a gente estar bem mentalmente e conseguir os resultados que queremos. Arsenal e Atlético de Madrid, tem favorito? Não, acho que a gente vai enfrentar uma grande equipe, né? A gente vai trabalhar muito, né? Sabemos quão bom eles são, né? Acabaram de eliminar uma equipe muito forte, mas com certeza a gente está preparado. E a última com você, preciso te perguntar um pouco de seleção brasileira. É uma reta final muito importante que você esteja em alto nível, justamente para chegar bem na Copa. Como é que você está lidando com isso? O quanto que é importante essa reta final, se cuidar, estar nos grandes jogos, nas decisões e pronto para a Copa do Mundo? Pois é, a gente joga a cada 3 dias, né? Mas essa é a vida do jogador. Eu acho que a gente com certeza tem que se cuidar ao máximo, né? Procurar recuperar o mais rápido possível também para estar disponível aqui no Arsenal. Mas com certeza tem um frio na barriga e estou ansioso sim para a convocação. Bom, o Arsenal, portanto, conseguiu a classificação. É um dos grandes candidatos ao título da Liga dos Campeões. Dos 4 semifinalistas, os favoritos neste momento, na minha humilde opinião, é claro, não sei a do Guaibeiro que está nos acompanhando, mas a minha humilde opinião é que Arsenal e Bayern de Munique são os favoritos, inclusive, para fazer a final da Liga dos Campeões. Acho que o Bayern é um pouco mais favorito, mas se eu tivesse que pensar 2 times, e eu venho falando isso desde o início do desenrolar da temporada e também da Liga dos Campeões aqui no Zona do Euro, o Arsenal e o Bayern de Munique são os meus favoritos a decidirem a competição. Falando em Bayern de Munique, agora a gente vai falar do jogo lá de Munique, entre Bayern de Munique e Real Madrid. Em Munique, na Allianz Arena, o Bayern de Munique chegou com a vantagem conquistada em Madrid no primeiro jogo. Na semana passada, o Bayern de Munique derrotou o Real Madrid por 2-1 no Santiago Bernabéu. A partida de Munique certamente, gente, entrará para as mais lembradas da história da Liga dos Campeões da Europa. Olha só, o jogo foi extremamente movimentado, estádio lotado, 70 mil pessoas na Allianz Arena. No primeiro lance do jogo, o goleiro alemão Manuel Neuer saiu jogando errado e Arda Güler abriu o placar para os merengues. Isso aos 40 segundos de jogo. Para ser mais preciso, foi 37 segundos de bola rolando. Aos 5 minutos, o Pavlovic aproveitou a cobrança de escanteio e empatou para o time bávaro. O empate dava a classificação ao Bayern de Munique. O Real Madrid precisava ganhar o jogo. O jogo seguiu aberto de lá e cá durante todo o primeiro tempo. Boas oportunidades acumuladas para os dois lados, até que aos 29 minutos, Arda Güler em cobrança de falta, contando com uma, entre aspas, ajudinha do Neuer, recolocou o Real Madrid na frente no placar. Menos de 10 minutos depois, aos 38 minutos, o Harry Kane deixou o dele e empatou o confronto em 2-2. Aliás, com esse gol, o Kane atingiu a marca de 50 gols em uma única temporada pela primeira vez na sua carreira. Esse foi o seu 12º gol em Liga dos Campeões. E o centroavante inglês, com 12 gols nessa atual edição da Liga dos Campeões, da temporada 25-26, faz dele o jogador inglês com mais gols em uma única edição do torneio, que é um recorde que já pertencia ao próprio Kane, mas ele está aumentando aí o seu número de recordes. Porém, o jogo seguiu elástico e elétrico, 2-2, lá e cá, e 4 minutos depois do empate do Bayern, aos 42 minutos do primeiro tempo, Mbappé fez mais um gol para o Real Madrid e deixou o jogo 3-2 para o time espanhol. No segundo tempo, o Neuer se redimiu das falhas do primeiro tempo e fez uma defesaça no chute do Mbappé. O jogo seguiu movimentado, com os dois times buscando o ataque, mas a expulsão do Camavinga aos 41 minutos da segunda etapa custou caro para o time espanhol, porque com um jogador a menos, o jogo que estava indo para a prorrogação com a vitória parcial naquele momento do Real Madrid pelo placar de 3-2, só que com um jogador a menos em campo, o Bayern resolveu tudo no tempo normal. Aos 44 minutos, o colombiano Luis Dias fez um golaço e 3 minutos depois, o francês Michael Olise fez outro belo gol, liquidou a fatura e decretou mais uma vitória do Bayern de Munique no confronto. Essa
por 4-3 e classificou o time alemão para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Grande jogo, extremamente movimentado, e a classificação do Bayern de Munique. Vamos conferir o gol do Michael Olise, jogo contra o Real Madrid. A gente confere agora na narração da TNT Sport. Vem de novo, vem Bayern, Olise! Tá na semifinal o Bayern! Gol! Semifinal! Segue o sonho! Gente, e até aqui na temporada, Olise, Kane e Luiz Dias juntos somam 93 gols marcados e 46 assistências. Ou seja, esse trio soma 139 participações diretas em gols pelo Bayern de Munique no ano. Aliás, na temporada, o time alemão soma 57 gols marcados em 46 jogos. É uma média de 3,4 gol por jogo. É o melhor ataque entre os clubes das 5 principais ligas da Europa. O que está fazendo o Bayern de Munique sob o comando do ex-zagueiro belga Vincent Kompany é algo de outro mundo. Se a gente pegar o top 5 dos ataques das ligas europeias, nós temos o Bayern de Munique em primeiro, com 157 gols marcados, o Barcelona em segundo, com 133 gols, o Manchester City é o terceiro, com 112, o Arsenal é o quarto com 109 e o Paris Saint-Germain tem 108 gols marcados, é o quinto colocado de melhores ataques das 5 principais ligas na Europa. Só que se a gente pegar o recorte desses clubes, somente o Paris Saint-Germain tem o mesmo número de jogos que o Bayern de Munique. Os demais somam mais partidas na temporada que o time bávaro, ou seja, mais jogos para fazer um número grande de gols, mas mesmo assim inferior ao do Bayern de Munique, que soma incríveis 157 gols marcados nesta temporada. As vítimas do Harry Kane nesta edição da Liga dos Campeões foram 2 gols no Chelsea, na fase de Liga, 2 no Pafos do Chipre, 1 no Clube Bruges da Bélgica, 1 no Union Saint-Gilloise, ou melhor, 2 no Lyon Saint-Gilloise da Bélgica e 1 gol no PSV da Holanda na fase de Liga. Ainda na fase seguinte, 2 gols contra a Atalanta da Itália e mais esses 2 gols contra o Real Madrid. 1 no Santiago Bernabéu e outro na Allianz Arena em Munique. Inclusive, falando em artilharia, a atual edição da Liga dos Campeões tem o Mbappé com 15 gols como artilheiro, mas já fora da competição. O Harry Kane tem 12 gols e ainda tem chance de chegar a essa artilharia porque segue na disputa. O Gordon do Newcastle tem 10 gols, o Julián Álvares do Atlético de Madrid tem 9 gols, Kvaratskhelia e Haaland com 8 gols ainda dividem o posto ali dos 5 primeiros. Portanto, gente, as semifinais da Liga dos Campeões da Europa serão Arsenal contra Atlético de Madrid, com o segundo jogo ocorrendo em Londres, na Inglaterra, e Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, com o segundo jogo sendo disputado em Munique, da Alemanha. A gente vai trazer, no próximo episódio do Zona do Euro, um material especial sobre esses semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Já podemos adiantar que os jogos das semifinais estão marcados para os dias 28 e 29 de abril, e as partidas de volta acontecendo nos dias 5 e 6 de maio. Lembrando que a grande decisão ocorre no dia 30 de maio na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba Zona do Euro, episódio 182 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes e você sabe que o Zona do Euro traz e resume para você todos os sábados aqui na programação da Guaíba o futebol europeu de um jeito diferente. A qualquer momento você nos acompanha por lá no Spotify, Guaíba Esporte. Coloca aí no Spotify Guaíba Esporte, vai aparecer para você o ícone do Zona do Euro para você clicar e ouvir o nosso episódio a qualquer momento. Agora a gente vai falar aqui no Zona do Euro sobre o Union Berlin da Alemanha, porque o clube inovou e confirmou Marie-Louise Eta como a nova treinadora do time masculino. Marie-Louise comandará o clube na sequência da Bundesliga, o campeonato alemão. E o nosso produtor, o Juan Viana, produziu uma matéria especial sobre a nova comandante do Union Berlin. Vamos conferir. Marie-Louise Eta, de 34 anos, foi oficializada como a nova treinadora do Union Berlin, tornando-se a primeira mulher na história a assumir o comando técnico de uma equipe da primeira divisão
em uma das grandes ligas masculinas do continente. A nomeação ocorre em um momento de crise para o clube da capital. Horas após a derrota por 3-1 para o lanterna Heidenheim, a diretoria anunciou a demissão de Steffen Baumgart. Eta, que já compunha a comissão técnica fixa do clube, assume o banco de reservas com efeito imediato e permanece no cargo até o fim da temporada. A alemã teve uma carreira relativamente curta como jogadora, mas começou cedo no futebol. Desde os 6 anos, já atuava em clubes infantis na Alemanha. Iniciou no Dresden 06, clube da capital do estado da Saxônia, no leste da Alemanha, local onde nasceu, e permaneceu lá até os 15 anos, quando se transferiu para o Turbine Potsdam, clube da região de Brandemburgo. Lá, deu um salto importante na sua carreira. Atuando como meio-campista, passou a ser convocada para as seleções de base, nas categorias Sub-15, Sub-16 e Sub-17. Nessa última, foi campeã europeia. Aos 17 anos, também conquistou a Bundesliga, participando de 18 jogos e marcando 1 gol. Aos 18 anos, foi campeã do Mundial Feminino Sub-20 pela seleção alemã e integrou a equipe campeã da primeira edição da UEFA Champions League feminina, na temporada de 2009/2010. Na temporada 2008/2009, o torneio era conhecido como Taça UEFA Feminina. E bom, nesse mesmo período, seguiu no clube e conquistou mais 2 títulos da Liga Alemã, nas temporadas 2009/2010 e 2010/2011. No ano do bicampeonato, atuou em 11 jogos e marcou 3 gols. Já na temporada seguinte, do tricampeonato, participou de apenas 5 partidas e balançou as redes apenas uma vez. Em julho de 2011, deixou o Potsdam e foi para o Hamburgo, onde ganhou mais minutos em campo. Foram 22 jogos e 2 gols marcados. No ano seguinte, em 2012, passou a atuar pelo BV Kloppenburg, na 2ª divisão alemã. O clube, localizado no noroeste do país, conquistou o título da Divisão Norte e o acesso à Bundesliga em 2013. Já na primeira divisão, na temporada 2013/14, voltou a ter mais espaço e disputou 19 partidas, com 2 gols marcados. Mesmo assim, a equipe acabou rebaixada após terminar na penúltima colocação. Ao fim da temporada, Eta se transferiu para o Werder Bremen, onde atuou por 5 anos e encerrou a carreira. O grande destaque vem na temporada 2016/17, quando ajudou o clube a conquistar o acesso com 23 jogos e 8 gols. Na temporada seguinte, a sua última como jogadora, disputou 20 partidas e marcou 3 gols. Aos 26 anos, decidiu encerrar a carreira devido a lesões e passou a focar na sua trajetória como treinadora. Assumiu as categorias de base do Werder Bremen, onde permaneceu até 2021. E entre 2019 e 2023, também trabalhou nas seleções de base femininas da Alemanha, com as equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-19. Em novembro de 2023, foi anunciada como auxiliar técnica do time principal masculino do Union Berlin, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse cargo na Alemanha. Poucos meses depois, em janeiro de 2024, comandou a equipe à beira do campo pela primeira vez, substituindo o técnico croata Nenad Bjelica, que cumpria a suspensão. Na ocasião, Union Berlin venceu Darmstadt por 1-0. Recentemente, também esteve à frente da equipe Sub-19 masculina. Agora o desafio é ainda maior: comandar a equipe principal em um momento decisivo da temporada. Independentemente do resultado nas 5 rodadas finais, o futuro de Marie-Louise Eta já está definido. O clube anunciou que a partir da próxima temporada, ela assumirá a equipe feminina do Union Berlin, que garantiu o acesso à primeira divisão nacional. Por hora, todos os olhos na Alemanha estão voltados para a sua capacidade de conduzir o Union Berlin à permanência na Bundesliga. Recentemente, o Union Berlin surpreendeu o futebol alemão e chegou a disputar inclusive a Liga dos Campeões da Europa. Mas nessa temporada, o clube da capital alemã está no meio da tabela do campeonato nacional. Corre pouco risco de rebaixamento, é verdade, mas não deve pegar nenhuma vaga em competições europeias pelo campeonato alemão. Já foi eliminado também na Copa da Alemanha, mas é interessante esse novo olhar que o Union Berlin traz ao futebol, colocando uma mulher para comandar o seu time principal. Marie-Louise Eta, e nós contamos essa história. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba o episódio 182 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes e o Zona do Euro resume o futebol europeu com um jeito diferente para você aqui na Rádio Guaíba, com destaques, matérias especiais e informações
e curiosidades. Você pode nos acompanhar também a qualquer momento lá no Spotify. Guaíba Esporte no Spotify, você pode ouvir não só este episódio do Zona do Euro, mas como os demais que estão disponíveis por lá. Agora, na reta final do programa, nós vamos falar da Liga Europa. As quartas de final da Liga Europa tiveram seu encerramento na última semana, no dia 16 de abril. E já definimos as semifinais da competição. Na Espanha, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, o Betis recebeu o Braga. O primeiro jogo tinha sido 1-1 em Portugal. O Braga construiu uma classificação histórica em Sevilha. O Betis abriu 2-0, gols do Cúcio Hernandes e do Ezal Zuli, tudo isso em 25 minutos de jogo. Depois, o Braga tomou conta da partida com gols do Pau Vitor, ainda no primeiro tempo, Vitor Carvalho, Ricardo Horta e Gorbi no segundo tempo. Virou para 4-2 e se classificou na casa do adversário. 4-2 para o Braga diante do Betis. Depois de 12 anos, o futebol português volta a ter uma equipe em uma semifinal de uma competição europeia. Antes do Braga, foi em 2014 o Benfica, que também chegou na semifinal da Liga Europa. Agora é a vez do Braga, com essa vitória maiúscula sobre o Betis por 4-2. Também na Espanha, e não foi de fato o dia ou a noite dos espanhóis, porque no estádio Balaídos, em Vigo, o Celta recebeu o Freiburg. A vantagem do time alemão era de 3-0, conquistado no primeiro jogo. E o Freiburg venceu novamente o jogo da volta, mas por 3-1 e confirmou sua vaga nas semifinais, com gols do Matanovic e 2 gols do Suzuki. Swiedberg fez o gol de honra do time espanhol, o Freiburg vai para a semifinal da Liga Europa e o time do Celta está eliminado. As outras duas partidas foram na Inglaterra. O Nottingham Forest recebeu no City Ground, em Nottingham, o Porto. O primeiro jogo tinha sido 1-1 em Portugal. Mas o Porto sofreu uma expulsão na segunda partida aos 8 minutos. O Bednarek foi expulso. Aí logo depois, o Gibbs White, meio-campista do Nottingham Forest, abriu o placar para o time inglês e foi o suficiente para sacramentar a classificação do Nottingham Forest para as semifinais da Liga Europa. Também na Inglaterra, só que em Birmingham, no Villa Park, o Aston Villa goleou o Bolonha por 4-0. Foi um atropelo. Gols do Watkins, do Buendia, do Rodgers e do Consá. O primeiro jogo na Itália já tinha sido 3-1 para a equipe do Aston Villa. Sacramentou a goleada e a pancada do Aston Villa em cima do Bolonha da Itália. Portanto, o Aston Villa da Inglaterra vai para as semifinais. Por falar nas semifinais, os confrontos serão Freiburg da Alemanha contra o Braga de Portugal. Jogo de ida no dia 30 de abril em Braga e a volta no dia 7 de maio na Alemanha. Na outra semifinal teremos confronto inglês, Aston Villa e Nottingham Forest. O jogo de ida no City Ground em Nottingham no dia 30 de abril e o jogo de volta ocorre no dia 7 de maio no Villa Park em Birmingham. Todos esses times, vale destacar, buscam título inédito na Liga Europa. Lembrando que a decisão ocorre no dia 20 de maio no Besiktas Stadium em Istambul, na Turquia. Para fechar o nosso Zona do Euro, episódio 182, vamos falar da Liga da Conferência, que assim como a Liga dos Campeões e também a Liga Europa, definiu seus semifinalistas. No confronto entre o AZ Alkmaar da Holanda e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o jogo na Holanda terminou empatado por 2-2. O Shakhtar havia ganho o primeiro jogo em casa por 3-0 e garantiu sua vaga na semifinal. Na Itália, em Firenze, no Artemio Franchi, a Fiorentina derrotou o Crystal Palace da Inglaterra por 2-1. Mas o primeiro jogo os ingleses haviam ganho por 3-0 e assim o Palace garantiu sua vaga na decisão da semifinal da Liga da Conferência. O AEK Atenas, na Grécia, recebeu o Raio Vallecano da Espanha e venceu por 3-1. O primeiro jogo, o Raio Vallecano havia ganho por 3-0. Com isso, com esse golzinho fora de casa marcado pelo Izzy, o Raio Vallecano se classificou para as semifinais. E o Strasbourg da França goleou o Mainz por 4-0 jogando na França. O Mainz da Alemanha havia ganho o primeiro jogo por 2-0. Com essa virada nos gols do Nanassi, do Otarra, do Enciso e do Emegá, o Strasbourg garantiu sua vaga na semifinal. Portanto, na Conference League teremos as semifinais Crystal Palace contra o Shakhtar Donetsk, o jogo de ida acontecendo no dia 30 de abril na Ucrânia e a volta no dia 7 de maio em Londres. Já na outra semifinal, será entre Strasbourg e Raio Vallecano, dia 30 de abril em Vallecas, o jogo de ida na Espanha, e no dia 7 de maio na França, o jogo de volta. A final da Conference League será no dia 27 de maio na Red Bull Arena em Leipzig, na Alemanha. Bom, gente, o episódio 182 do Zona do Euro vai ficando por aqui.
Hoje cheio de conteúdos, repercutindo muito o futebol europeu, principalmente a Liga dos Campeões da Europa. A gente volta na próxima semana com mais matérias especiais, destaques, curiosidades e informações do velho continente. Afinal, Zona do Euro, futebol europeu passado a limpo de um jeito diferente, é aqui na Rádio Guaíba. Tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.